é para todas, né? Apesar da nossa popularidade... Olha aí, já temos convidados. Olha aí que bacana. Apesar da nossa popularidade, é difícil concorrer com o Safadão. Oi, Então, Carlinha. Olha, Carla, muito bem, como vai? Bom, amor. Oi, meninas. Tudo bom? A Jussara. Oi, Ju. Seja bem-vinda. Eu tô toda descabelada, eu tô achando que não ia aparecer. Túlio. Bem-vindos. Túlio, Massoni. Rafa. O Rafael tá com um cenário maravilhoso aí, tá parecendo cenário de jurista. Tá estudando demais, hein, Rafa? Tô com medo. Gente, vou dizer boa noite para todo mundo e vou desativar o microfone. Isso. Estou muito feliz aqui por vocês. Além de nós 4, desative o microfone para não ficar dando interferência. Porque, afinal de contas, a nossa estrutura não é uma estrutura profissional. Nós somos tops, mas a estrutura não é. Ainda não. Ainda não. Bom, olha, eu acho que já são 18h05, a gente já pode começar, em respeito a quem já chegou no horário, eu acho que era do cadeado. Peraí, mãe. Olha, o Túlio tá aqui, a Simone. Mãe, você tem que desativar o microfone. Vou te fazer chorar. Que isso, gente? É sua mãe. É minha mãe. Fazendo Desculpa. Ela e mais 3 advogadas. Meu Deus do céu. Peraí, gente. Um minuto. Liga para ela, explica. Meu Deus, misericórdia. Eu vou. Alguém pra se lembrar. Misericórdia, você tem que desligar. Sensacional. Mãe, você tem que desligar o microfone. A gente está ouvindo toda a sua conversa. Todo mundo que está na live está ouvindo a conversa. Ô, Lu, você não consegue desativar, amor. A música não é lá. Eu consigo sim, mas acontece que eu já desativei, mas eu não sei por que ela continua na live. Ou então você tem que ficar mudo. Tchau. A música não é da minha mãe, gente. É o Túlio, certeza que é o Túlio. Túlio. Não falei? A hora que eu falei que era o Túlio, pronto, a música acabou. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar aí você desativou o áudio da plateia. Não, tá tudo ativado. Acabou de aparecer aqui não, o Túlio mandou a mensagem pra gente desativar o áudio da plateia. Então, eu não sei onde faz isso, eu não tô conseguindo achar. Mas já tá tudo desativado. Todo mundo tem que desativar os seus, eu não consigo desativar aqui. Bom, vamos iniciar, meninas, a nossa live diferente. A gente resolveu chamar, assim, esse primeiro encontro de live diferente. Por que é uma live diferente? Nós não vamos só ficar falando de temas jurídicos, a gente vai tentar dar uma abordagem um pouquinho mais ampla, falar um pouco de economia, falar um pouco de política, de comportamento e como que a Covid-19 veio para mudar a nossa forma de viver, né? Essa forma aí que a gente vivia, a gente não existe mais o normal. O normal me parece que agora é esse, né? E aí a gente está tendo aí várias decisões que a gente tem que tomar, coisas diferentes nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, gostaria de agradecer todo mundo que está aí, já chegaram para ver aí a nossa live diferente. E eu já queria passar a bola aqui para a nossa convidada, Karina Ardito, que vai dar seguimento aí nos nossos trabalhos. Então, boa noite a todos. Eu vou fazer daqui a pouco eu volto para bater um papo com vocês. Nesse momento eu vou fazer uma pergunta para a nossa amiga Fernanda. Fê, o que você achou da saída do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e quais os impactos dessa saída na economia? O que a gente pode esperar daqui para frente? O que eu acho, né, a respeito desse assunto é o seguinte. A saída do Mandetta, ela mostra a saída de uma ala política do Ministério da Saúde. Eu não sei se
todo mundo fica falando em ciência, em técnica, mas o Mandetta, ele era apoiado, ele foi colocado lá a partir de uma influência, né, do DEM, do Partido Democratas, que é o partido do Ronaldo Caiado, do Maia, do Alcolumbre. Então, ele não era bem uma figura técnica dentro dos ministérios do Bolsonaro, que tem esse perfil de técnico. Apesar de ser médico, ele há muito tempo era político já, né? Ele é um ortopedista e há muito tempo ele já era político, chegou a ser deputado federal e tudo mais, participou de várias campanhas e tudo mais pelo DEM. E agora, esse novo ministro que entra, este sim, ele tem um perfil mais técnico do que o Mandetta, porque ele nunca foi político, nunca foi filiado, né, a partidos políticos, e realmente ele vem com ele é oncologista, né, ele tem pós-graduação em Economia e Saúde pela Universidade de York. Então, ele vem justamente para tentar dar, pelo que eu entendi, né, tentar dar uma amplitude de estratégias na abordagem dessa questão dessa pandemia do Covid no Brasil. Porque o que me parece é que o Ministério do Mandetta é muito focado nas orientações que a OMS passava e que tinha muitas coisas desencontradas. Muitos médicos brasileiros, inclusive, não concordavam com muitas das orientações que vinham da OMS. Por exemplo, no começo eles falaram que nem era transmissível entre humanos essa doença, né? E depois eles vieram com essa questão de que não era para usar máscaras. Depois com questão de que era para fazer um lockdown. Só que no mundo você tem N outras estratégias de abordagem dessa questão que não repercutiram muito aqui no Brasil por causa dessa influência da OMS aqui e por causa da influência da mídia também. Então, você tem, por exemplo, as abordagens que foram feitas no Japão, que foram feitas na Suécia, que foram feitas na Coreia do Sul, em Taiwan, que são exemplos de uma boa abordagem com bons resultados. Então, você tem que contar com a herd immunity, que é a imunidade de rebanho, você tem que contar com circunstâncias como o isolamento, mas o isolamento de que tipo, né? É um isolamento total, tipo lockdown, um isolamento horizontal, um isolamento vertical, que só separa as pessoas que são mais vulneráveis, né? Os grupos de risco, as pessoas realmente contaminadas. Você tem as questões de abordagem de testagens, né? Não é que vai testar todo mundo, porque é impossível testar 220 milhões de brasileiros, mas você tem modelos matemáticos que permitem que você faça um teste de um determinado grupo e por projeções matemáticas, modelos matemáticos, repercuta isso para uma conclusão a respeito de como está a situação no Brasil dessa epidemia. Quer dizer, se a gente descobrir que nós temos muito mais pessoas que já foram contaminadas por essa doença e que o grau de mortalidade aqui no Brasil, né, percentual de mortalidade é baixo, a gente tem muitas vezes uma esperança de contar mais com a imunidade de rebanho e, portanto, retomar as atividades, né? Você tem a possibilidade de testar e tem testes específicos que demonstram se a pessoa está imunizada ou não. Se está imunizada, já pode voltar a trabalhar. Você tem outras abordagens do tipo de barreira, né? Máscara, uso de máscara, uso de distância. São abordagens físicas para você poder retomar a economia. Esse ministro novo, ele fez pós-graduação em Harvard. E Harvard não é contra, né, o isolamento total, ao contrário, eles são a favor do isolamento. Mas você vai ter uma flexibilização, provavelmente, com vistas à retomada econômica. Porque, veja só, nos Estados Unidos, vocês têm 4 semanas, né, de isolamento, 22 milhões de desempregados. É quase o dobro do que a gente tinha aqui no Brasil. Vocês podem imaginar o que vai ser para um país como o nosso, que não é rico como os Estados Unidos? A renda per capita americana é muito maior do que a nossa, né? A renda média do americano é muito mais elevada. Seria uma tragédia nós temos 22 milhões de desempregados aqui no Brasil. Então, eu espero que nós tenhamos aí uma pessoa que é mais capacitada para ter uma abordagem estratégica melhor de gestão de crise.
Eu acho que ele é muito mais capacitado para isso do que o próprio ministro Mandetta. Sem contar, que a gente, Pode. Vai, Karina, pode. sem polemizar, mas já polemizando, eu acho que é importante sobre a saída do Mandetta, que foi eu mesma no começo fiquei chateada, mas depois acabei ficando mais confiante na decisão da saída dele e decepcionada ao mesmo tempo, porque eu acho que uma pessoa, eu fiquei muito assustada com aquele vídeo de ontem, com o vídeo da festa de despedida dele, né? Eu acho que eu fiquei inclusive o dia todo aguardando, acreditando que aquele vídeo era fake, e no final do dia eu escutei na Jovem Pan que realmente foi verdade, que foi a festa de despedida dele. Então a gente não pode, como confiar, né, numa pessoa que passou dias dizendo pra gente ficar em isolamento, enfim, que um dos problemas, inclusive, um dos atritos, inclusive, foi esse, né? E aí ele acaba de sair como ministro da Saúde e é recebido no ex-gabinete, numa festa, acho que ali tinha pelo menos umas 30 pessoas abraçando, beijando todo mundo. Né? Então, foi uma coisa meio incongruente que eu fiquei, num primeiro momento, chateada e preocupada, mas depois eu acho que foi realmente a decisão certa. Deixa eu só fazer uma observação. Quem está entrando agora, por favor, para desativar o microfone, porque a gente não está conseguindo fazer essa desativação Às vezes do dá uma microfone interferência remotamente. E também uma coisinha que a gente esqueceu de falar no começo, a gente quem quiser fazer pergunta, coloque nos comentários, no chat, que aí ao final a gente vai tentar responder uma ou duas perguntas. A gente tem um tempo limitado para a live de 1 hora, tá? E se a gente não conseguir responder todo mundo, eu vou deixar um e-mail que a gente criou, porque essa vai ser só uma das lives que a gente pretende fazer, pelo menos uma vez por semana, trazendo assuntos assim, para a gente poder conversar mesmo, assuntos do dia a dia, não só de política e economia, mas também comportamental, como a Lu falou. O e-mail é umalivedifferente@gmail.com. Eu vou repetir, umalivedifferente@gmail.com. Obrigada, Karina. A Fernanda, foi excelente a sua explicação, porque às vezes a gente tem uma ideia pré-concebida de algumas coisas e a gente pode perceber aí que realmente essa mudança ministerial pode realmente trazer aí grandes implicações para a economia. Então, muito obrigada. Só para quem está entrando agora, nós iniciamos esse nosso bate-papo, Fernanda e a Cris. Essa nossa live diferente. Andréia, já desativou. A gente iniciou essa live diferente com a pergunta para Maria Fernanda, quais os aspectos econômicos, né, os impactos econômicos da mudança ministerial. Então, ela estava dando esse enfoque para a gente. E eu agora passo a palavra para a Fernanda fazer a pergunta para a nossa outra convidada, Cristina Maccioli. Cris, eu queria saber um pouquinho melhor, você que é pós-graduada em Harvard, como está essa discussão nos Estados Unidos sobre o lockdown, principalmente esse embate entre pesquisadores de Harvard e pesquisadores da Stanford. Você tem como dar uma luz aí para a gente? Estou sabendo que tem uns Vamos tentar. Bom, eu sou a Cris. Eu estou amando estar aqui com as minhas amigas. Eu acho que a nossa ideia é realmente essa, de bater papo, trocar ideias, algumas coisas que a gente não pode discutir nos grupos. Fiquei super feliz quando a Fernanda falou do atual ministro. De fato, ele também é Harvard alumni. Isso não quer dizer que todos nós que somos de lá tenhamos a mesma opinião, né? Ele veio da Business School, eu também fiz créditos na Business, mas são áreas diferentes. O que, assim, eu tenho notado, até mesmo na comunidade, né, de ex-alunos, a gente tem uma comunidade bem grande aqui no Brasil, que se conversa bastante, de ex-alunos de Harvard, e nós temos ideias também bem diferentes. O que eu percebi, até foi interessante, que num dos nossos grupos de WhatsApp, a Karina levantou a questão de uma notícia que foi dada recentemente, que Harvard era super a favor, né, de abertura
e finalizar este isolamento, e depois veio a notícia de que isso era falso, era uma notícia fake. Nossa, que Eu interessante. trouxe, na verdade, a notícia que era fake, né? É, Ninguém colocou nos grupos uma notícia de que Harvard era a favor da abertura. da liberação geral, né? Abertura geral, e aí a gente pesquisou e viu que essa notícia era fake. E é muito interessante, porque Harvard foi a primeira universidade que fechou. Eu lembro que eu estava viajando e veio a notícia de que até o dia 15 de março todos os alunos deveriam desocupar os dormitórios, as residências da universidade e iria imediatamente fazer o isolamento. E foi tudo muito rápido, a comunidade aqui brasileira teve que socorrer alguns brasileiros que estavam lá sem ter para onde ir, sem ter dinheiro para voltar para casa. E hoje nem se sabe se haverá ainda a abertura do semestre letivo no outono, né, que começa em setembro. E aí não é que há um embate, parece que o pessoal da Escola de Saúde Pública de Harvard tem algumas ideias um pouquinho diferentes do pessoal de Stanford, né? No dia 10 de abril, Stanford fez um seminário muito legal no RAI, que é um centro de Human Centered Artificial Intelligence, é um centro de estudos de inteligência artificial, mas voltada para o ser humano, né? Centrada no valor humano. Eles fizeram um seminário de um dia inteiro que eu participei e eles trouxeram outras ideias, como a Fernanda falou, de outras formas de conter a pandemia. E teve muito exemplo, muitos dos expositores comentaram os casos da Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura. E sobre esse prisma, o que foi comentado lá era a discussão: o que vale mais? Você ter uma política pública, né, de segurança ou de proteção à saúde, mas em detrimento à sua privacidade, porque esses 4 países adotaram formas de contenção da pandemia diferente desse isolamento que a gente tem visto. Até existe um certo distanciamento social, mas o controle do movimento das pessoas é muito mais ativo, muito mais efetivo. Né? Até mesmo em Singapura, se você pode ir num restaurante, mas se você for a um restaurante, vai ter algum tipo de monitoramento que vai sentir a temperatura das pessoas que estão lá, e se detectar alguém com febre ou com uma temperatura considerada anormal, vai ser retirada do local, levada a um hospital. Então, o controle da privacidade é muito maior, né? Harvard também tem debatido isso, né? Quem quiser acessar lá o site www.harvard.edu, tem um link especial que está só discutindo essas questões. E essa semana, aliás, ontem, teve um debate também bem bacana nesse âmbito, né, de saúde pública, políticas públicas de saúde, políticas públicas de abertura da economia. E o diretor da Escola de Saúde Pública, ele fala que a volta à normalidade só pode acontecer o dia que descobrirem uma vacina. Então, é interessante que, para ele, de tempos em tempos, vai ter que existir esse isolamento, né? E Stanford, ao contrário, Stanford, essa semana, no dia 11 de abril, divulgou aí um paper super legal em que foram avaliadas as pessoas no county, né, no condado de Santa Clara. Aí acharam que os números estavam muito estranhos e foram realmente examinar que o número de pessoas infectadas é muito maior do que os casos diagnosticados. Isso em torno de 50 a 85 vezes maior do que aquilo que está pontuado. E isso o que quer dizer? Significa para eles que em números percentuais de 100, significa que a taxa de letalidade é muito menor do que aquilo que está sendo apresentada. E que esta taxa de letalidade, que a Fernanda também já comentou, ela pode ser equiparada a uma taxa de letalidade da gripe comum, da influenza comum, ou pode ser também comparada aí aos achados que tiveram numa cidadezinha lá da Alemanha, e até mesmo com alguns achados de uma universidade federal aqui do sul do Brasil. Né? Então, leva a adoção de uma política pública diferente daquela de distanciamento social bem restrito, né? Então, não é que há assim, necessariamente um embate, eles estão com visões diferentes, né? Eu acho até legal que Stanford está
focando muito dentro dessa área do uso da inteligência artificial para diagnosticar, para detectar a locomoção das pessoas, e aí a discussão vai por este âmbito, né? Vai em que até que ponto está invadindo a nossa privacidade. Harvard tem uma discussão super legal, um pouquinho mais diferente, que foca na política pública de saúde, mas, ao mesmo tempo, foca nas liberdades civis. Até que ponto este isolamento ou distanciamento social está afetando o nosso direito de ir e vir, o nosso direito como cidadão, né, de sair, né, de movimentar a economia. Então, são enfoques um pouquinho distintos, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o que eu tenho lido, né, e assim a nossa comunidade também tem estudado bastante, é o impacto disso no âmbito internacional. E aí vem as questões, né? Será que dá para acionar a China, que veio com essa história, né? Uma ação que saiu de lá da China, questionando a responsabilidade. Tem no meio acadêmico, né, de direito internacional, até aqui no Brasil, tem gente que sustenta que é possível responsabilizar, e essa corrente parece que está ganhando força nos Estados Unidos, né? E com que base? Com base na violação de um dispositivo da própria Constituição da Organização Mundial da Saúde. Havendo violação, por exemplo, ao prazo de que a China deveria ter notificado a Organização Mundial da Saúde a partir do diagnóstico do primeiro caso, e ela não tendo observado este prazo de 24 horas, somente após 15 dias, haveria, então, essa possibilidade de responsabilizar o Estado chinês por não observar a contenção ou aviso mundial da possível existência, primeiro de uma endemia, depois de uma epidemia, depois de uma pandemia, né? Então, é uma discussão de direito internacional bem importante, né? Mas o que vai, assim, o que causa mais comoção para a gente é qual o valor maior que a gente tem que observar, qual é o balanço ou balance que a gente faz, né, na hora de examinar políticas públicas. Eu tenho políticas públicas de saúde e políticas públicas econômicas. O que vale mais, né? A Fernanda já pontuou bem quando falou agora do perfil, né, do novo ministro da Saúde. São questões internacionalmente importantes, né? O impacto na nossa vida. O que a gente quer? E essa discussão lá entre as duas universidades está bem pautada nisso. Então, eu acho que vale a pena a gente ficar acompanhando, vendo o que o pessoal lá fora está produzindo, para talvez a gente também buscar uma solução efetiva, né? Porque não dá para ter, e essa é uma conclusão muito legal deste seminário que teve em Stanford, a gente não tem uma resposta única para todos os países. Cada país vai ter que adotar um modelo, né? Porque cada país sabe a sua real situação e vai estabelecer uma política pública diferente. Então, mais ou menos, Karina, o debate que teve, né? Assim, as discussões aí no mundo acadêmico de duas importantes universidades lá nos Estados Unidos, né? E aí, dando continuidade... Espera um pouquinho. Fê, você quer fazer alguma consideração? Fazer uma pequena consideração, que é o seguinte, eu adoro ouvir essas coisas, Mattioli, porque eu acho assim que muitas vezes aqui no Brasil a gente fica achando que o que a mídia publica é ciência, né? E a gente vê que não é assim. A gente que estuda, que vai na fonte, lê os papers internacionais, né? Tanto nessa parte de economia, quanto mesmo na parte médica. Meu marido é médico, então eu tenho acesso a esses papers. A gente vê que assim, não é uma questão unívoca. Não é assim, uma coisa é ciência e a outra coisa não é ciência. Ao contrário, como já dizia Karl Popper, né, uma das características da ciência é a falsibilidade. Ou seja, você tem que estar sempre contestando as hipóteses e achando as conclusões e evoluindo dentro da ciência. A ciência é evolutiva, né? E você tá vendo, e a gente vê vários estudos e vários posicionamentos contestando essa coisa de só lockdown resolve, só lockdown resolve. E duas coisas que eu acho super importante serem analisadas nessa questão. O Brasil tem peculiaridades
enormes com relação aos outros países, né? Que a gente pode até abordar numa próxima live. E outra coisa é qual é o break-even, né? Qual é o custo do lockdown, né? Para a economia e para a vida das pessoas. Porque assistência médica, saúde, bem-estar da população, né? Baixa mortalidade, custa dinheiro, custa riqueza, né? Então, se eu paro de produzir, se eu tenho um decréscimo na riqueza de um país, eu acabo prejudicando a vida das pessoas, a saúde e até tendo mortandades. Quer dizer, na minha cabeça, não entra na minha cabeça que 22 milhões de desempregados e falidos vão poder viver e enfrentar uma epidemia de uma forma boa. Com saúde, né? Com saúde, porém... O sistema imunológico das pessoas é afetado por esses problemas, né? De desnutrição, de fome, de não ter acesso à medicina, de perder o plano de saúde, de desemprego, de falência, depressão, né? Então, esses impactos estão sendo totalmente descurados por muitas pessoas aqui no Brasil. E isso que me choca, pessoas que deveriam ter uma mente mais aberta para enfrentar esse tipo de questão. Vai lá, Lu, boa. São questões assim, super complexas, né? E diante dessa complexidade que nós estamos tendo, não vai só em termos de políticas públicas, né? E aí o responsável por efetuar políticas públicas, na verdade, é sempre o Poder Executivo. Aí eu vou passar a bola para a nossa amiga Luciana, para ela falar um pouquinho disso, porque além da política pública, a gente tem um aspecto jurídico, né? E aí nós estamos vendo que o governo, dentro aí, numa gama enorme, um leque enorme de possibilidades para elaborar políticas públicas de mercado de trabalho, a gente tem o judiciário se metendo no meio também. Aí eu queria saber da Lu, o que ela entendeu, se ela acompanhou também o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a 6363, que fala da participação sindical numa das medidas que o governo adotou como recuperação ou ainda manutenção do mercado de trabalho aqui no país. O que você acha, Lu? Então, boa noite a todos. Antes de fazer as minhas considerações em relação à decisão do Supremo, eu queria dizer que, como defensora e entusiasta do teletrabalho, eu nunca imaginei na minha vida que nós iríamos ter praticamente 80% da população que trabalha em home office. Então, eu tenho que dizer que eu estou realmente bem feliz com isso, mas eu sei também que essa implementação meio que forçada do teletrabalho tem trazido aí alguns dissabores, mais para frente a gente vai discutir sobre isso com a doutora Karina, mas eu tenho que realmente dizer que isso me impressionou, como as pessoas tiveram que lidar com essa situação e realmente se adaptar a esse novo modelo de vida, né? Com relação à decisão do Supremo, né, nós pudemos acompanhar aí, quem pôde acompanhar, pode perceber aí a discussão que girava em torno da questão toda do poder, dar poder ao sindicato, ou chamar o sindicato para conversar, para intermediar e tudo, dando a entender que realmente o trabalhador ia ser extremamente engolido pelo capital. Eu, particularmente, não gosto muito desse discurso ad terrorem que fazem a respeito dessa eterna briga capital-trabalho. Eu não gosto muito, porque começa a tratar muito o trabalhador como se ele fosse sem condição de decidir o que ele realmente quer, e eu acho que não é bem isso, né? Você pode ter em alguns casos, mas você não pode generalizar. E eu gostei de algumas coisas que eu vi nessa decisão do STF, primeiramente importante. Primeiro, que descortinou aquela coisa de que o STF é um Olimpo, né? Que lá tem deuses. Então, nós pudemos ver como estamos aqui, ministros nas suas casas, podendo decidir como pessoas normais, deu uma humanizada, né? A videoconferência lá da decisão, achei isso muito bacana. Também achei de uma forma muito sensível que o Supremo entendeu a urgência que foi julgar essa MP,
decidir essa MP, porque me parece que saiu uma notícia de que eles estavam querendo prorrogar para mais um mês e nós estaríamos perdidos, porque daí nós não iríamos mais dormir mesmo, né? Porque quem é advogado trabalhista essas 2 últimas semanas viu o que nós sofremos, né? A gente ia dormir com uma MP, acordava com outra, foi um absurdo. Então, eu achei que essa sensibilidade nesse julgamento de forma mais rápida e contundente foi muito positivo. Né? Isso prova que realmente quando a gente precisa, eles estão lá e eu achei isso bacana. Com relação à decisão em si, eu pude analisar, dentre os que julgaram, né, pela improcedência aí do pedido, né, da liminar, a seguinte questão: todos analisaram a questão de uma forma macro, né? Como se você tivesse um guarda-chuva e foram lá, fatiaram ali, fizeram recortes e decidiram que através de um todo, né? Cada assunto, cada um. Então, assim, não foi uma decisão só para beneficiar empregado, só para beneficiar empregador, ou só para dar poder para o sindicato. Então, eu achei que foi bacana nesse aspecto, né? Uma visão bem macro e resultou nessa decisão que, gostemos ou não, não era o que eu queria, não era o que eu esperava, mas é o que a gente tem agora e em cima disso é que a gente vai trabalhar. Eu acho que em cima disso, que a gente vai ter que trabalhar, vai ser possível realmente achar soluções para esse momento extremo que a gente está vivendo, que infelizmente teve que resultar em decisões extremas, né? A gente vai poder encontrar o meio do caminho e um meio termo para poder todo mundo, para que não se tenha tantos desempregos, para que os empregos sejam mantidos de certa forma. Hoje foi compartilhado num dos grupos de WhatsApp que eu faço parte, uma decisão do Sindicato dos Químicos, que me parece interessante porque eles encontraram aí um meio termo entre uma decisão que eu vou ver se eu consigo achar aqui para vocês para falar. Olha aqui. Eles acharam um meio termo no seguinte: os sindicatos químicos, depois eu posso até compartilhar com vocês essa decisão, fizeram uma combinação entre a MP 936 com a 927, né? Ou seja, o salário é reduzido agora, mas será pago no futuro quando os trabalhadores farão até 2 horas extras por dia, né? Em até 18 meses. Então, quer dizer, eu acho que é isso que vai ter que acontecer. Tem prejuízo do salário, né? Exato, eu acho que é isso que vai ter que realmente acontecer. A gente vai ter que encontrar um termo, né? E a gente precisava dessa decisão o quanto antes para a gente começar realmente a voltar à nossa vida ao normal. Então, esse é o que eu penso. Eu gostaria de que você pudesse comentar e complementar alguma coisa. Eu acho importante o que você falou com relação à decisão, que uns gostaram, outros não gostaram. A gente vai em outra live tratar sobre o que, infelizmente, né, a parte ideológica, né, das decisões na Justiça do Trabalho e até com relação à pandemia. Mas nesse momento eu acho importante, para quem não gostou da decisão, que fala que a Constituição Federal não foi respeitada, e o outro artigo da Constituição Federal que trata da dignidade humana. Então é mais importante respeitar a Constituição Federal e as pessoas ficarem sem emprego, porque era isso que estava em jogo, né? Eu acho que foi o ministro Marco Aurélio, salvo engano, o Fux, que falou muito bem sobre isso. O próprio Gilmar Mendes me surpreendeu no voto dele, que era isso que estava em jogo, né? Pode não ser bom, não era, todo mundo está sendo afetado com essa decisão, porque a redução de salário com a redução da jornada impacta todo mundo, né? Só para quem ganha até um salário mínimo que não vai ser impactado. Para quem ganha mais do que isso, vai sofrer perda na remuneração. Mas é melhor isso do que ficar sem o emprego. Então, eu acho que isso a decisão foi sensata, pensando também na Constituição Federal. Não pode dizer que não foi. Não foi respeitado o ponto da Constituição Federal porque precisa do sindicato, mas a gente sabe, a gente não pode generalizar, mas a gente sabe que, infelizmente, tem muito sindicato que estava se aproveitando dessa situação, né? Hoje saiu uma matéria que o Ministério Público do Trabalho está investigando os sindicatos que se aproveitaram dessa janela do dia 6 de abril, quando foi votada a liminar, até a data de ontem,
para cobrar valores absurdos, abusivos das empresas para conseguir firmar o acordo coletivo. Então, eu acho que, a meu ver, a minha opinião, foi a decisão mais sensata. Sim, bacana. Eu gostaria de fazer um pequeno comentáriozinho sobre isso, que é o seguinte: eu gostei muito do que falou o ministro Barroso, porque eu, assim, não publiquei nada sobre esse assunto, mas ele foi muito assim num ponto que era a minha visão desde o começo sobre essa MP. A MP, no meu modo de ver, ela fixou muito bem o tempo, o modo, as condições de validade para aqueles acordos. Então, ela praticamente funciona como um contrato de adesão. Agora, quando a lei, né, porque a MP tem força de lei, define quais são as condições do acordo, e ela foi bem taxativa em quais acordos que seriam, né, as condições para o acordo, você pode mitigar a necessidade da negociação coletiva, porque a lei está acima do acordo coletivo, né, na hierarquia. Então, se a Constituição permite a redução salarial por acordo coletivo, quanto mais por condições previstas na lei. E a condição prevista na lei é simplesmente a adesão das partes a essas condições que a lei mesma colocou. Então, eu acho que não houve violação alguma da Constituição com relação a essa MP, porque as condições de tempo e modo estão muito bem colocadas na lei. Portanto, assim, se vocês quiserem condições diferentes do que aquelas que estão colocadas na lei, você ativa a negociação sindical. E daí vem a criatividade, a potência dos sindicatos bons, né, em negociar condições, né, como a Lu deu o exemplo do Sindicato dos Químicos. Então, eu acho que a decisão do Supremo foi muito boa, perfeita nessa análise macro da Constituição como um todo. Meu orientador, o Eros Grau, sempre falava isso para mim. E ele publica nos livros dele, não é segredo para ninguém. Você não interpreta a Constituição em tiras. Você completa na sistemática, né? Você interpreta na sistemática da Constituição. Eu também e eu acho que trazendo aí também uma luz, eu lembro de há muitos anos, isso já se vão lá, quando eu fiz o meu primeiro mestrado, há uns 20 e tantos anos, a leitura de um autor português em que ele dá uma interpretação, ele escreveu um ensaio sobre uma interpretação objetiva atualista da lei. E é mais ou menos isso que o Supremo fez. Ele interpretou a Constituição, interpretou a medida provisória, interpretou toda a legislação inerente ao contrato de trabalho de uma forma objetiva e atualista, né? Tentando trazer para o momento atual aquilo que é importante, enquadrar numa situação de emergência, numa situação inusitada. Então, não que nós vamos derrogar tudo aquilo que já está escrito, direito positivado ou interpretações, não vejo como nada disso, mas apenas dar uma justa interpretação adequada ao momento atual, ou seja, uma interpretação objetiva e atualista. Exatamente. E dando continuidade aqui à nossa live diferente, agora a gente vai mudar um pouquinho o nosso foco e a gente vai falar de comportamento, né, já que a nossa definição, né, de pauta, de assunto, a gente quis dar uma abordagem quase completa, né, falando um pouco de economia, de política, de direito. Então, agora a gente vai para uma parte comportamental e eu já vou aproveitar e fazer o meu questionamento para a nossa querida doutora Karina Ardito, que eu não sei se todos sabem, mas ela é a síndica lá no prédio onde ela mora. E eu queria saber um pouco como é que está essa questão toda desse período de quarentena, como é que os condomínios estão se adaptando para como é que foram as saídas encontradas para os condomínios, né? Para a liberação de áreas comuns, está dando muita briga, tem muita criança gritando no prédio, tem muito barraco. Como é que está essa situação? Conta um pouquinho disso para a gente, Karina. Olha, depois eu vou devolver a pergunta, por que o justo comportamental ficou para mim? Eu que sou tão não comportada. Foi de propósito. Mas, enfim, eu ainda, apesar de tudo que eu faço... Oi? Behave.
Apesar de tudo que eu faço, eu ainda consigo ser síndica, gente. É verdade, eu sou síndica aqui no condomínio desde a implantação, já tem mais de 8 anos. Eu acho que isso é uma coisa que facilita o meu trabalho aqui, porque todo mundo já me conhece, todo mundo já sabe, conhece meu jeito maluquinho de ser. E aqui a gente está tratando tudo com muito bom senso. Diferente, acho que de 95%, talvez quase 100% dos condomínios, aqui eu não fechei a área comum, tá? A minha decisão, apoiada pelo conselho, a gente se reuniu, nós temos um grupo do WhatsApp do conselho e eu montei um grupo do WhatsApp dos moradores para a gente conseguir se comunicar de uma forma mais rápida. Então, eu decidi não fechar a área comum, pensando em não enlouquecer as pessoas. Então, eu coloquei algumas regras para a área comum, de limitar a quantidade de pessoas na academia. Então, na academia só pode 4 pessoas de cada vez. Proibir a entrada de personal trainer. A piscina, o uso está liberado, mas com bom senso, né? Não é para se reunir todas as unidades ao mesmo tempo na piscina. Eu acho que a vantagem é que nós somos em poucas unidades, são 36 unidades, não são todas que estão ocupadas, não temos muito moradores, então isso foi fácil da gente lidar. Logicamente que depois, quando começou, eu tive alguns problemas, ainda tenho alguns problemas de barulho, porque os barulhos aumentaram, né? As pessoas estão mais em casa, as crianças estão mais em casa, então quase toda semana, quase uma vez a cada 3 dias, a gente tem que dar um puxãozinho de orelha, pedir bom senso, tanto para a pessoa que está em casa, como para aquele que está do outro lado ouvindo, porque vai aumentar o barulho, enfim, vai aumentar tudo. A gente proibiu, coincidentemente, eu e as meninas estávamos fazendo um FaceTime quando eu fui surpreendida com uma notícia de tentativa de assalto, provavelmente de um golpe aqui no condomínio, uma tentativa de assalto. Isso era mais ou menos umas 10 horas da noite, ia ocorrer às 10 horas da manhã do dia seguinte. Eu saí da nossa conversa e fui resolver através de uma empresa dedetizadora que estava ligando para as unidades e dizendo que tinha sido autorizada a entrada no condomínio, né? Imediatamente eu entrei em contato com a polícia, fui à delegacia, enfim, foi cancelado as unidades que haviam agendado, cancelaram, né, essa visita, e eu acredito. O delegado falou que pode ser que fosse uma empresa que usou de oportunismo para tentar entrar, para tentar fazer o serviço, porque realmente está precisando fazer serviço, está precisando de clientes, mas foi de má fé usar que havia sido conversado com o condomínio, né? Então, a gente tomou todas as cautelas, e a partir deste momento que aconteceu isso, então eu estou contando tudo isso porque a gente vê muita notícia, ambulância que tentou entrar, clínica de vacina, e a gente não sabe, às vezes, se realmente está acontecendo. Então, sim, está acontecendo essas tentativas de entrar no condomínio, né? E aí, logo depois disso, eu proibi a entrada de prestadores de serviço sem a minha autorização expressa. Karina, então, pode... Desculpa, pode falar. Conclui, depois eu pergunto. Não, então assim, os prestadores de serviço que podem entrar são os que nós temos uma portaria virtual aqui, nós temos a presencial junto com a virtual, porque nós já tivemos numa outra oportunidade um assalto que realmente aconteceu. Então, depois disso, nós implantamos, por causa de uma falha da portaria, então nós implantamos a portaria virtual e mantemos a presencial. E aí, a partir desse momento, só entram os prestadores de serviços que já estão cadastrados. Qualquer outro tipo de prestador de serviço precisa antes me perguntar se pode entrar, não só para autorizar essa entrada por causa do problema, né, dessas tentativas de golpe que aumentam nessa época que as pessoas estão mais fragilizadas e mais em casa, que é o mais perigoso, porque daí tem mais apartamento, né, para estar entrando e estar assaltando, mas pelo lance também da pandemia, né? Porque não dá para deixar as pessoas continuarem circulando, né? Dentro do edifício. A gente não sabe de onde essa pessoa veio. Então, foi isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque tem algumas pessoas aqui no chat que estão dizendo que o condomínio está totalmente fechado e proibiram as áreas comuns. Qual foi
Oh, meu Deus do céu. Com que base, A regulamentação. Que regulamentação vocês conseguiram aí fazer essa implementação? Explica pra gente, de repente pode ajudar aí alguém que queira se interessar aí para Eu passei para alguns, eu comentei no grupo alguns colegas que aqui estava aberto e eu cheguei a passar para alguns colegas a regulamentação. Então, assim, isso é importante você ter perguntado por causa aquilo que a Fê falou lá sobre o outro assunto, que a gente tem mania de ver, tudo que a mídia coloca é verdade, né? Então, sei que saiu aí que era obrigado a fechar, que era proibido ficar aberto, mas na verdade não existe isso, tá? Eu tô aqui agora com é uma recomendação da Covisa. Eu posso depois disponibilizar isso para quem quiser, pode me pedir no e-mail que eu envio, tá? É uma recomendação da Covisa da cidade de São Paulo, provavelmente deve ter nos outros municípios. Do dia 24 de março de 2020, onde tem uma recomendação, tá? Comunicado Covisa, recomendações de medidas não farmacológicas para a contenção da Covid-19 voltadas aos condomínios residenciais. Então, existe uma recomendação para se fechar a área comum, tá? Mas é lógico que até respeitando que dentro da lei, os condomínios têm as suas convenções próprias, né, as suas leis próprias, as suas regulamentações, os seus regulamentos internos próprios. Então, dentro disso, que eu acho que a gente tem que trabalhar o que é mais importante, o que é correto e o que não é. Então, dentro do bom senso. Quando nós nos reunimos com o conselho, quando eu me reuni com o conselho e eu perguntei para eles o que eles achavam, dei minha opinião, essa decisão de deixar aberto foi pensando na saúde das pessoas. Né? Porque a gente sabe que existe um estudo que as pessoas não vão pegar o vírus e vão ficar doentes por outros motivos. Verdade. Né? Tem muita gente já com depressão. E eu acho que tem que analisar também o perfil de cada morador e daquele condomínio, porque se você tem um condomínio onde você tem pessoas mais idosas, com pessoas do grupo de risco, agora você tem às vezes um condomínio com crianças. Gente, eu tenho ouvido cada relato que realmente faz dó, as crianças não estão conseguindo entender, se a gente já fica irritado, e as crianças realmente estão tendo essa dificuldade. Eu acho que está sendo uma dificuldade para todo mundo, não está sendo muito fácil, né? Por isso que a regra aqui, todos os meus comunicados que eu começo a fazer, quando tem problema, quando eu tenho que dar advertência, quando eu peço coisas assim bobas, que eu não vou colocar aqui para vocês, porque é chato, deve acontecer em todos os condomínios, eu sempre estou começando meus comunicados com bom senso e empatia. Eu acho que isso é a regra, devia ser a regra da vida, né? Mas no momento eu acho que é a regra mais importante. Então, assim, tem muitos condomínios, por exemplo, a minha irmã está aqui participando do chat, e ela me pediu, ela sabe que aqui está aberto, e ela me pediu, porque lá no condomínio dela estava fechado, e lá é bem maior o condomínio dela, eu acho que isso é uma coisa importante, a gente tem condomínios que tem 3 torres, 4 torres, com uma piscina, com uma academia, então eu acho realmente que é mais difícil de administrar, mas eu achei interessante como é que eles administraram lá. Eles fizeram uma tabela, regras. Então, o apartamento, a unidade pode ir uma vez por semana na academia em um horário pré-determinado. Olha que bacana, isso é bacana. Então, se organizou de uma forma que a pessoa pudesse ir na academia, porque o exercício é uma coisa muito importante para a gente não baixar a nossa imunidade. Tomar um sol é importante, né? Então, eu acho que é bom senso. Agora, a gente, logicamente que não é uma coisa, nós não estamos engessados aqui. Eu venho sempre chamando a atenção de várias coisas. Mas se chegar num momento que eu descer na academia e eu vejo, ou então eu olho pelas câmeras e tem lá 10 pessoas, ou a gente fala uma vez, a gente fala 2 vezes. Graças a Deus isso aqui não aconteceu. Mas se tem algum condomínio que colocar alguma regra e isso acontecer, fecha. É assim, infelizmente... Viver em sociedade é difícil. É difícil. E o brasileiro é meio assim, né? A gente só funciona quando o negócio chega quando a água chega no pescoço, né? Também. Bacana. Meninas, alguém quer fazer algum comentário de alguma pergunta? Alguém aí da plateia, do nosso chat, quer mandar alguma pergunta? A gente está com um tempinho, a gente tem 10 minutinhos ainda. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, sugerir uma pauta para o nosso Araçari, tudo bem? Nossa amiga do Rio de Janeiro. Araçari colocou aqui, enquanto a gente falava sobre a decisão do STF, que foi uma decisão emergencial, né? Para o momento, não é uma coisa que vai durar a vida toda, ninguém vai reduzir.
lembrando que já existia um artigo, né, na CLT que permite a redução da jornada com a redução do salário mediante negociação coletiva, né? Então parece também que é uma coisa assim, meu Deus do céu, né? Uma coisa surreal. Então, mas esse pedaço que foi permitido para reduzir o salário, reduzir a jornada individualmente, é só para alguns empregados, para empregados que ganham até R$ 3.135 e acima de R$ 12.000. Então, é uma coisa temporária para alguns empregados e emergencial. Então, gostaria que a Araçari falasse um pouquinho sobre isso. Vou liberar aqui o microfone, até porque a Araçari também tem uma orientação aí da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, né, Araçari? Vamos lá. Seja bem-vinda. Tem que abrir, Araçari, isso agora. Tá. O que acontece? Boa noite a todas. Muito bom. Estão todas de parabéns. Obrigada. Obrigada. Aqui no Rio de Janeiro, tiveram síndicos, inclusive, que tiveram que entrar na justiça por conta de moradores que insistiam em utilizar a área comum quando o condomínio determinou que fosse fechado. Existe uma orientação da Vigilância Sanitária no Rio para não fazer assembleia, para fechar áreas comuns. Aqui no meu prédio, ao contrário do da Karina, que são poucos apartamentos, aqui no Rio são 153, o nosso condomínio Porto Bonança, né, Lu? Sim, o meu condomínio, quando eu me aposentar, eu vou morar lá nesse condomínio da Araçari, lá no Rio de Janeiro. É só uma festa, gente. Então, o que acontece? São 153 moradores. E aqui, assim, a maioria são idosos. Então, o que a gente fez? A gente abriu só a quadra para as crianças, porque ninguém merece. Aí vão as mães com as crianças menores, vão bem cedo correr bastante. Mas foi fechada a piscina, o play continua aberto para as pessoas fazerem a caminhada, fechou o salão de jogos, fechou o parquinho. E que eu acho assim, porque realmente são 153 apartamentos. Então, realmente ficaria inviável. Difícil. Agora, com relação à medida... E, Araçari, só um minutinho. Esses moradores que entraram na justiça para conseguir continuar utilizando a área comum, você sabe desse resultado? Tem notícia? Sei. Não, mas não foi no meu prédio. Foi aqui no Rio. Sim, mas... Sim. Foi no Rio. Não do seu prédio, geral. Isso. Ganhou uma liminar. A juíza determinou que ele obedecesse a determinação e que, se não obedecesse, seria uma multa diária de R$1.000. O condomínio que entrou contra o condomínio entrou em face do morador, é isso? Do morador. Tá bom. Eu tenho essa decisão, se quiser depois eu passo. Legal, queremos sim. Eu passo, porque assim é bem interessante, né? Porque geralmente são os condôminos que não respeitam, né? Que não obedecem. E aí a determinação do síndico, né? E do conselho. Sim. Deixa eu fazer só uma pequena observação, que eu estou preocupada, que eu estou olhando aqui o reloginho, Lu. A gente tem 1 hora de live, tá? Tá, a gente tem 1 hora de live e o Pimenta fica aí, também... só para vocês não acharem que a gente deve estar derrubando a internet, certeza, que a gente é top. Mas só para vocês não acharem que alguém de repente está falando alguma coisa e cai. Então, se isso acontecer, a gente vai voltar, a gente pretende voltar. A gente tem 3 minutinhos. Então, assim, o Pimenta quer fazer uma pergunta e a Carla também. Como são 2 perguntas a mesma para a Fernanda Redd, então eu já vou dizer a pergunta e a Fernanda responde em 3 minutos, ok, Fê? Então, e aí, Araçari, a gente volta a tocar nesse assunto da MP, que eu quero te ouvir na próxima Karina, live. não rouba os minutos da Fernanda. Vamos lá. A Carla quer saber a opinião da Fernanda sobre como ela entende o isolamento ideal, que pudesse complementar a economia e as pessoas de risco. E o Pimenta gostaria de uma perspectiva, gostaria de saber uma perspectiva do futuro sociopolítico. Então, Fê, a bola está com você nesses nossos últimos 3 minutinhos. Agora são 2 só. Nossa, são perguntas complicadíssimas, porque envolve várias áreas, né, de conhecimento, mas assim, eu acredito que dentro de um país muito grande como o nosso, nós temos perspectivas, né, locais e regionais bastante diferentes. Então, eu realmente não acho que você deva fazer um lockdown numa cidade, né,
que não tem casos, ou tem muito poucos casos de Covid, ou que não estão na rota da disseminação. O Brasil é um país muito grande e as barreiras geográficas, né, os acidentes geográficos que tem no país, eles também funcionam como uma barreira natural ao fluxo, né, à disseminação da pandemia. Né? Então, as distâncias, a gente tem locais que são distantes, são separados por rios gigantescos, por florestas, etc. Então, você pode, distâncias e tudo mais, serras, montanhas. Então, você vai ter uma disseminação da epidemia de uma forma mais vagarosa do que se todo mundo tivesse junto dentro de um campo de futebol, né? Se você não tivesse nenhuma separação geográfica entre as pessoas. Então, em determinadas cidades, você vai poder ter uma atividade normal, apenas usando máscara, usando alguma proteção para os olhos também, porque também o Covid ele entra pelos olhos também. Você vai poder ter os grupos que não são de risco tendo uma atividade normal, as pessoas que são mais idosas ou que têm alguma doença pré-existente devem ficar numa situação mais recolhidas. Mas se não há uma disseminação muito grande, elas podem, inclusive, com essas proteções, estarem num convívio normal, ir a supermercado, ir a farmácias, ir em locais, fazer uma compra, né? Em cidades que tem uma situação mais complexa, né? Por exemplo, como São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Manaus, que são cidades mais populosas, né? E tem mais incidência de casos. Você pode ter um rodízio da abertura dos lugares, né? Do comércio, manter distanciamento social, monitoramento. Tem muitas possibilidades, muitos lugares que aplicam, por exemplo, uma medição de temperatura das pessoas já na porta de entrada. Se a pessoa tiver com uma temperatura elevada, ela não entra. Existe uma possibilidade de você fazer testagens nos funcionários, né? E inclusive até expandir para as famílias. Muitas empresas estão adquirindo esses testes para você testar se a pessoa às vezes já está imunizada. Existe um estudo, até a Cris Mattioli mencionou, né, que foi esse estudo de Stanford, mas também tem um outro estudo em Nova York, que foi feito em 2 hospitais, em 2 maternidades lá, que testaram todas as gestantes. E quando eles testaram todas as gestantes, eles perceberam que existia muitas gestantes que estavam assintomáticas, né? E uma grande maioria perto daquelas que tinham algum sintoma. Então, quando você faz esse diagnóstico, você consegue perceber que na população já pode existir muitas pessoas que estão imunizadas, que são IgG. IgG é o resultado para aqueles que já têm os anticorpos desse vírus, ou seja, pegaram, às vezes sentiram alguma coisa, se trataram e curaram, ou foram até hospitalizadas, mas se curaram, ou nem tiveram nenhum sintoma disso. E esse grupo de pessoas que poderiam estar trabalhando, poderiam estar desenvolvendo suas atividades normalmente, estão impedidas de fazer isso, né? Gerando um prejuízo muito grande para a economia. Hoje mesmo, né, com relação à questão econômica, hoje mesmo a gente teve eu estou aqui na região dos Jardins, né, em São Paulo. Então, aqui na minha região, a gente teve uma passeata gigantesca. Eu não participei, mas eu ouvi, né, os buzinaços e tudo isso em prol da reabertura, né, econômica do comércio aqui em São Paulo. O comércio em São Paulo movimenta R$1 bilhão por dia. Então, cada dia fechado é um empobrecimento para a população, porque a economia ela é circular. Se você tira a possibilidade, né, da venda de produtos, a indústria também não vai produzir, ninguém vai querer morrer com estoque. Você está entendendo? Se não quebra a economia em fatias. Nós não vivemos num ambiente assim no Brasil de controle e planejamento total da economia.
Estado, né? Nós vivemos num livre mercado. Então, quando o mercado ele é interdependente, né? Quando você rompe a atividade comercial, você inevitavelmente afeta a indústria, as fábricas. Você inevitavelmente afeta a produção de comida. Porque os restaurantes fechados, eu tenho clientes e conhecidos que são do interior e que produzem, né, comida, né, produzem alimentos básicos que são comprados por restaurantes e depois são feitos, manufaturados para atender as pessoas. Quando você tem toda um fechamento de todos os restaurantes, né? Você só fica com a questão do delivery, essas pessoas param de vender para esses restaurantes. Então, eles também, por que eles vão produzir se eles não vão ter para quem vender? E quando você não tem uma perspectiva de voltar, né? Ou você vê que tem um embate político em que alguns querem que volte, outros não querem que volte, sem muito estudo, né? Sem muita estatística a respeito do que se espera pela frente, você gera uma insegurança e você pode ter um choque de oferta, ou seja, uma falta de produção. Isso pode gerar inflação, isso pode gerar carestia, desabastecimento. Você pode ter uma inflação junto com depressão, né, no Brasil. Então, já entrando na outra pergunta, desemprego, né, renda. Se você acha que você tá bem porque você tem um fundo DI que está dando aí, você tem seu pé de meia guardado, saiba que esse fundo DI ele é baseado em títulos emitidos por empresas privadas, né? Muitos dos fundos têm essa composição. Você não precisa acabar com o nosso sábado, tá? Então, você também vai ser afetado. Não fale da bolsa. Você também vai ser afetado, não são só aquelas pessoas que botaram dinheiro em ações e que estão perdendo dinheiro da bolsa. Você também pode ser afetado pela falência, entrar em recuperação judicial, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nas consequências, porque a economia afeta a vida real das pessoas. A qualidade de vida diminui, você perde nutrição, que não é só alimentação, é nutrição também, né, que é importante. Você perde imunidade, você entra em depressão, milhões de desempregados, as crianças, estava ouvindo a Karina falar, as crianças precisam de sol. As crianças em fase de crescimento precisam de sol. Se elas não tomarem sol, elas não crescem. Entendeu? Então, assim, não dá para a gente se esconder embaixo da cama e ficar esperando um vírus passar. Porque a epidemia viral, o lockdown não é vacina, né? Você não vai impedir a disseminação dessa doença através do lockdown, né? A disseminação da epidemia. A epidemia vai continuar existindo até que tenha pelo menos 60% da população que tenha apego à doença e você gere uma imunidade coletiva. Essa imunidade pode ser atingida através ou das pessoas sãs, né, e rígidas, entrando em contato com essa doença e enfrentando, né, ou através de uma vacina. A vacina vai levar 1 ano, né, para existir. Nós vamos ficar em lockdown 1 ano. Quanto vai regredir a nossa economia? Existe um estudo da King's School de Londres, junto com a UNA, que é a Universidade Nacional da Austrália, que fala que os países subdesenvolvidos, né, o país em desenvolvimento, vão enfrentar possivelmente um retrocesso de 30 anos na economia dele. Lembre-se que tudo regride há 30 anos atrás, quando a economia regride há 30 anos atrás, inclusive a medicina. O WhatsApp podia regredir, né? Seria ótimo. Inclusive a medicina regride há 30 anos atrás. Então, imagina você ter o impacto que isso pode causar nos tratamentos de câncer, de diabetes, de AIDS, de outras doenças que as pessoas não deixam de morrer por causa disso, né? Em resumo, não adianta ter saúde se não tiver economia. É importante. Não tiver dinheiro, né? E a Fernanda falou um negócio legal sobre a vacina, que está exatamente nesse último estudo aí da Faculdade de Harvard, né? Que eles falam assim, também não adianta ter a vacina se você não sabe quanto tempo de imunização. Porque H1N1 você tem que vacinar todo ano. Então, você está imunizado, mas por quanto tempo você está imunizado? Será que
Deixa eu só BCG, dar que é a vida dar inteira. uma palavra. H1N1, ela tem 20% de eficácia só, a vacina da H1N1. Sim. Então, quer Todo dizer, ano você tem que estar tomando. Mano, porque você não sabe também qual o período que você está imunizado. Você pode estar imunizado por um ano, depois readquirir a 6 doença, você meses. pode estar imunizado daqui por 5 anos, né? Isso também não se sabe a respeito da E qual doença. a eficácia da vacina também? Exatamente. E as pessoas Você morrem toma de a vacina que você está 100% livre daquele vírus. Cada vacina tem um grau de eficácia. Por isso que o estudo, o impacto econômico é grande. É claro que a gente quer proteger a vida das pessoas, mas a gente tem que pensar no longo prazo, né? No investimento aí de longo prazo na saúde das pessoas. E nesse momento a gente só viu, na verdade, o que aflorou foi a deficiência de todos os sistemas de saúde. Até aqueles que eram considerados os melhores do mundo não foram capazes ou competentes de absorver o efeito, o reflexo dessa pandemia. Então, economicamente, veja só, lá nos Estados Unidos, você salta de um índice de 3,5% de desemprego para mais de 11%, 12%, assim, em 4 semanas. É algo absurdo, né? Então, eu estou tô olhando feliz aqui o que eu acho relógio. Mas eu acho que o Zoom gostou da nossa reunião, porque Acho não que sim, não derrubou. caímos. Ainda não caímos. Mas então, eu gostaria de já encaminharmos aí para o final dessa nossa live, até porque tem outras lives para a gente assistir, né? Só um minutinho. Araçari, essa foto que você botou para a gente ficar vendo, isso aqui é bullying. Olha isso, ela tá com um drink na mão na praia. É a foto do perfil do celular dela. Que barbaridade. Mas o drink seja por isso, nós também estamos. Nós estamos também. Um brinde, gente. De água, todo mundo. O meu já acabou, gente. Eu tava escondendo, porque eu sou sempre a maluca. Você viu que ela um brinde hoje, a todos que participaram aqui com a gente. Então acabou já, mas fica o brinde. Eu queria então pedir para a Cris Mattioli fazer aí as conclusões finais de todos os assuntos que nós tratamos e fazer aí esse fechamento dessa nossa live diferente. Bom, a Luciana, como sempre, me deixa com a responsabilidade maior, a tarefa mais difícil. Mas é a nossa desembargadora. Já é autoridade. Pra gente aqui você vai ser eternamente nossa. E aí que tá, né? Graças a Deus hoje eu tô livre do poder de decisão. Graças a Deus agora você é nossa. Ela veio pro lado da luz, da força, o lado Isso. Quem perdeu foi o TRT-15. E com muito agradecimento a todas vocês que me acolheram super bem. Vamos de paixão. Vamos lá, Cris. Mas como nós vimos, gente, tem tanta coisa, são tantos os aspectos, né? E me preocupa bastante que numa hora a gente não consegue falar. Por isso que a nossa ideia é esse bate-papo, se Deus quiser, semanal. E ficar com a vontade de voltar. E aí nós também estamos sempre atualizando, conversando, procurando trazer um monte de inovações aí, não o que está acontecendo só aqui no Brasil, mas no mundo, em todas as áreas da nossa vida, porque isso aqui está afetando o dia a dia de todas nós. Ninguém está acostumado a trabalhar home office e hoje a gente já quer jogar o computador pela janela. Até aqueles que não gostavam de ginástica hoje já querem gostar só para sair de dentro de casa. Então é uma mudança. Eu acho que o mundo não será o mesmo, né? Como dizem. Apesar de que também tem outra linha que fala, e eu até acredito muito que passou isso aqui, eu acho que o mundo vai continuar sendo o mesmo. São só momentos. Teve tanta guerra, depois da guerra voltou a ser tudo igual. Eu não sei se as coisas mudam tanto assim, não sou tão crente dessas mudanças, não. Mas eu gostaria de agradecer a todas, agradecer a Lu, que teve essa brilhante ideia de nos reunirmos aqui no sábado. Verdade. Para bater papo, aprender com a Fernanda, aprender com a Karina, aprender com todo mundo aqui. Isso é bacana. E lembra do nosso e-mail, Cris? O nosso e-mail, uma live lá, olha, é Live, hein? L-I-V-E. Eu coloquei ali no chat uma live diferente, @live.com. Isso aí. Fala, Fê. Eu só queria fazer uma colocação, porque no começo eu achei que, assim, que nós quatro, a gente costuma se reunir e bater papo sobre os assuntos do dia, etc e tal, né? Ainda mais agora com essa questão da gente estar presa em casa.
Mas quando a Lu veio com essa ideia, eu achei que ia ficar uma coisa meio estranha, meio artificial. E no fim foi super legal, porque a gente acabou batendo papo super tranquilo, como a gente sempre faz. Achei bárbaro. Falando de assuntos pesados, né? De assuntos polêmicos, difíceis. Então, eu tinha que ser a pessoa que o marido passou atrás, né? Foi isso. Karina, mas você não vai escapar de, na próxima live, você contar pra gente o que está acontecendo no mundo artístico. Exatamente. A nossa pauta, já temos pauta para a próxima live, que é os impactos da Covid no meio artístico. A Karine é advogada de muitos artistas, então ela vai dizer para a gente como é que isso impactou, né, o meio artístico, porque é bem complicado toda essa história, né, dos shows, de cancelamento de shows, de eventos, né? E nós vamos falar também do fechamento do Hospital do Câncer, né, Cris? Que teve aí de Barretos. Então, nós já temos pauta já para a semana. E a gente vai falar sobre os assuntos da semana, né? Como hoje a gente trouxe assuntos bem recentes. Vai falar os assuntos da semana. Então, é isso. Espero que tenham gostado. E semana que vem tem mais uma live diferente para você. Então, uma palhinha aqui para vocês. O Marcos veio me avisar que daqui a pouco vai começar a live do David Guetta. Oba! E para quem gosta de sertanejo, agora às 8 horas vai começar a live do Wesley Safadão. Vai ser incrível. Bom. Vai ser gravação do DVD Wesley Safadão em Casa 2. Não vamos perder. Pessoal. Tchau, gente. Logo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Beijo para todas. Beijo, gente. Tchau. Obrigada.